Mente Fit, sejam todos bem-vindos, bem-vindas para mais um encontro transformador. Sejam todos bem-vindos. O nosso tema de hoje: quem emagreceu só o corpo precisa fortalecer a mente. Então já manda o aviãozinho para os amigos que precisam deste conteúdo. Berenice, seja bem-vinda. E uma pergunta que não quer calar. Quem aqui já emagreceu, se olhou no espelho, viu o resultado e mesmo assim continuou se sentindo insegura? Ou conhece alguém que perdeu peso, mas continua vivendo com medo de recuperar tudo? Se faz sentido para você, escreva eu. Sejam todos bem-vindos, galera. Porque hoje vamos conversar sobre um assunto que quase ninguém fala. Emagrecer transforma o corpo, mas será que a mente muda na mesma velocidade? Fica comigo até o final, para você entender melhor sobre isso. Muitas pessoas acreditam que quando emagrecer, todos os problemas vão desaparecer. Pensam, quando eu perder peso, vou ser feliz. Quando eu emagrecer, minha autoestima vai mudar. Quem já pensou nisso? Quem já passou por isso? Quando eu chegar ao peso ideal, nunca mais vou sofrer. Mas a realidade nem sempre é assim. Porque a balança muda, o corpo muda, mas os pensamentos podem continuar os mesmos. As dores emocionais podem continuar as mesmas. Já deparou com isso? A insegurança, o medo, a cobrança, a culpa. Se a mente não acompanha a transformação, a pessoa continua vivendo como se ainda estivesse presa ao passado. Quero fazer uma pergunta. Você costuma comemorar suas conquistas ou vive com medo de perdê-las? Escreva, comemoro. Ou escreva, tenho medo. Participa aqui comigo, pessoal que está chegando. Sejam todos bem-vindos. Eu quero ouvir de vocês. Comemoro. Tenho medo. Tenho medo. Paulo Roberto, meu marido, seja bem-vindo. Existe uma diferença enorme entre emagrecer e acreditar que merece permanecer saudável. Mas continuo se olhando com os mesmos olhos de antes. Continuo se criticando, se comparando, duvidando da própria capacidade. E isso gera um desgaste emocional muito grande. Você acredita que você merece permanecer saudável? Depois que você conquista um novo corpo? Ou você continua se olhando com os mesmos olhos de antes? Pense sobre isso. Talvez você tenha passado uma vida ouvindo críticas. Talvez você tenha sofrido preconceito ou tenha escondido o corpo por vergonha. Essas experiências deixam marcas dolorosas. E perder peso não apaga automaticamente essas dores emocionais. Por isso é tão importante cuidar também da saúde emocional. Eu estarei sempre batendo nesta tecla, até você entender. Quantos aqui já me ouviram falar centenas de vezes, eu diria, sobre isso? Da importância de cuidar da mente para o emagrecimento acontecer de dentro para fora. Quantos aqui já ouviram falar? Muitas vezes, exatamente. Eu quero que você guarde essa frase. Você não precisa apenas de um corpo novo. Você precisa acreditar que merece a nova vida que está construindo. Eu vou repetir. Você não merece apenas um corpo novo. Você precisa acreditar que merece a nova vida que está construindo.
E na TRG eu busco compreender as emoções, crenças, experiências que podem influenciar a autoestima, o comportamento alimentar, né, que leva à compulsão alimentar, comer as emoções em vez de comer para nutrir o corpo, e a forma como você se vê. O processo terapêutico ajuda a identificar e romper padrões emocionais para conseguir construir uma relação mais saudável consigo mesmo. É isso que a TRG faz. Traz você de volta para o que você realmente é. Ela não vai mudar você. Você não precisa se transformar numa outra pessoa. Não, ao contrário. Você vai encontrar a sua verdadeira identidade. Vai sair daquela criança congelada que talvez lá na infância passou por um trauma muito doloroso e não conseguiu resolver. E você vai descongelar disso. Quando a mente é fortalecida, os hábitos também se tornam mais consistentes. Vai fluir de forma natural. Porque a força, poucos ou quase ninguém consegue sustentar. Por isso a existência de tanto efeito sanfona. Quantas pessoas aqui vocês conhecem que já passaram pelo efeito sanfona? Quantas pessoas que vocês conhecem? Eu sou a primeira a levantar a mão. Muitas vezes eu falei aqui das várias vezes que eu passei pelo efeito sanfona. Engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar, emagrecer, engordar. Até eu trabalhar a minha mente. Até eu me livrar dos conflitos emocionais. O meu emagrecimento precisou ser de dentro para fora. Não é porque eu comecei a passar fome. Lourenço, seja bem-vindo. Não é porque eu comecei a passar fome. Começou a alface, né? Como muitas pessoas. Quantas pessoas à minha volta, quando eu ia me servir numa reunião de amigos, ficar olhando o meu prato, só estava colocando alface, eu realmente estava comendo. Mas eu sempre deixei muito claro que eu nunca deixei de comer as coisas que eu gostava para manter o meu peso. Porque eu aprendi a comer para nutrir o corpo e parei de alimentar as emoções. Por isso eu emagreci e mantenho o peso até hoje. E eu não precisei das canetas emagrecedoras. Mas eu sei que tem pessoas que muitas vezes não têm, né, até precisam, uma extrema necessidade, vão para as canetas, mas desde que tenham acompanhamento médico. E está tudo bem. Mas as canetas não são um único apoio. Não é a única solução. Você precisa mudar os seus hábitos. Você precisa eliminar as dores emocionais que levam você a engordar de volta, porque senão não tem caneta que vai segurar o seu peso. Enquanto você está usando as canetas, beleza. E quando você parar? Que é isso o tema das lives essa semana. O pós-canetas emagrecedoras. Então você precisa estar ciente de que as canetas não é a salvadora da pátria. Quem precisa, como eu estou falando aqui, se precisar de extrema necessidade, acompanhado pelo médico, mas depois dela, você precisa mudar o seu estilo de vida. Precisa cuidar da sua mente e das suas emoções. E é aqui que a TRG faz com muita maestria esse trabalho. Quando você elimina os traumas emocionais, você nunca mais vai comer as emoções. E você vai manter o peso. Vai ter segurança. Carmen, seja bem-vinda. Vai ter segurança de si mesmo. Vai confiar. Vai acreditar que você merece. Você merece estar magra. Você merece o novo corpo que você está construindo. A nova mentalidade que você está construindo. Mas a mente não pode ficar para trás. Ela precisa ser cuidada também. E as canetas não fazem isso. Elas funcionam como saciedade no cérebro, né?
tem saciedade, porque elas funcionam também no cérebro, mas enquanto você está usando. Depois que você para de usá-las, vai voltar. A fome vai voltar. Tenha certeza disso. Se você não cuidar das suas emoções. E aqui que a TRG te ajuda a eliminar todas as dores e traumas emocionais que levam você a comer mais do que deve, ou se estressar, ter ansiedade, crises de ansiedade, síndrome do pânico, depressão, enfim, quantas coisas além da obesidade. Então, quando você elimina essas dores emocionais, a sua vida começa a fluir naturalmente, inclusive o emagrecimento. Talvez o maior desafio do pós-canetas emagrecedoras não seja manter o peso, talvez seja aprender a lidar com as emoções e confiar em você. Confiar que você é capaz, que merece viver com saúde e bem-estar, que pode construir uma nova relação com a comida, com o espelho e com a sua história. Aquilo que eu falei agora há pouco. Eu não parei de comer as coisas que eu gostava, mas eu aprendi a comer o suficiente que o meu organismo precisa. Não deixei as guloseimas de lado. MC Antonielli, seja bem-vindo ou bem-vinda. E antes de finalizar, eu quero deixar mais uma pergunta. Você está apenas tentando manter o peso ou está construindo uma nova identidade? Porque resultados duradouros começam quando a mudança acontece de dentro para fora. Ou seja, quando você muda também a sua mentalidade. Quando você se liberta de todas as dores emocionais. Aí você vai ter um emagrecimento duradouro. E para encerrar essa live, se tem alguma pergunta, pessoal, pode fazer, tá? Estarei respondendo. E para encerrar essa live, eu quero deixar uma frase. O corpo pode abrir a porta da transformação, mas é a mente que decide permanecer neste novo caminho. Se essa live fez sentido para você, comenta. Deixa nos comentários aqui, até você que vai assistir essa live depois, deixa nos comentários. Nova identidade, que devo saber que você assistiu essa live até o final. E compartilhe com alguém que emagreceu, mas ainda precisa fortalecer a própria mente. Se você ainda não me segue, aqui no Instagram é @ClaudetteVanin. Se inscreva também no YouTube para você estar acompanhando os meus conteúdos. Muito obrigada a cada um pela presença de vocês, pela participação de vocês. Deus abençoe e nos encontramos novamente amanhã às 19h07. Até lá. Tchau, tchau.